Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um Papo Curto e Necessário. E o tema do vídeo de hoje é lugar de conforto. Pete trouxe uma frase aí. Como é, Pete? Lê aí. Leia. Às vezes é fundamental ouvir o que dói. Pronto. E aí, o que é que essa frase quer dizer? Normalmente, a gente fica acomodado no mesmo local, porque aquele lugar é confortável pra gente, né? É uma situação que você já conhece, que você já domina, que você sabe o que, pelo menos você tem uma ideia do que pode vir, e aí você vai saber como agir. Então, tranquilo ali. E isso tem a ver também com discursos, com relações, com. E aí, quando eu falo de relações, minha mãe. E aí, quando eu falo de relações, muita gente acaba se afastando de pessoas que são muito sinceras e que essas pessoas que são muito sinceras são vistas como grossas, né, Pete? Sim, Porque essas pessoas falam verdades e a gente não tá muito acostumado a ouvir verdades. Aí tem uma outra fase aqui que eu tava vendo no que a gente teve acesso que assim, minha mãe dizia, depois da primeira mentira, como é, Pete? Depois da primeira mentira, toda a verdade. toda, Depois. Ai, gente, eu não lembro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Depois da primeira, toda a verdade vira dúvida, toda né? verdade vira dúvida. Isso. Depois da primeira mentira, toda verdade é dúvida. Vira dúvida. Vira dúvida. Porque assim, a gente não tá acostumado a ouvir coisas que machucam a gente, por mais que isso seja verdade, né? A gente tá sempre, as pessoas estão sempre com muito jeitinho pra falar, pra não machucar, e às vezes fala uma falsa verdade, Ou não quer se indispor, né? ou não quer se indispor. E aí quando você encontra pessoas que de fato vêm e falam verdades, isso incomoda, isso dói. E aí causa um desconforto como se aquela pessoa fosse a pior pessoa do mundo. E não é assim. Na verdade, eu acho que esse pano, passar pano para tudo, é uma das, dos atos, das ações que estão fazendo com que a sociedade vá para um caminho estranho, né? Que a sociedade ela viva na superficialidade das coisas. E aí a gente deixa de discutir temas que são importantes, que são fundamentais de serem discutidos por causa disso. Eu já tive alguns retornos, viu, Pete, de alguns vídeos nossos aqui do Papo Curto e Necessário, de pessoas que falam assim, Jande, esse quadro é muito importante porque vocês falam verdades, vocês falam coisas que às vezes as pessoas não têm coragem de falar. E na verdade a gente só fala temas do cotidiano, a gente traz coisas que acontecem no dia a dia. Se acontecem no dia a dia, qual é a dificuldade de falar sobre? Se são coisas que todo mundo de alguma forma ou de algum grau já passou. Os assuntos que a gente trata são coisas que a gente vive. E por que a gente não fala sobre as coisas que a gente passa? Então, assim, qual é a dificuldade de você perceber que o que aquela pessoa está falando é verdade e que ela não está querendo o seu mal? Pelo contrário, ela às vezes é uma pessoa que nem é próxima a você. E ela pega e fala uma verdade que um amigo seu de anos nunca lhe falou. E que às vezes essa pessoa fala nas costas, mas não fala pra você, que é o principal interessado. Então a gente não pode ter medo de falar de coisas que incomodam, ter medo de falar de coisas que precisam ser dialogadas, né? Porque a sociedade precisa discutir sobre isso. A gente não pode ter medo de ampliar a mente, ver a vida de uma outra perspectiva, enxergar as coisas de uma outra forma. E a gente não pode ter medo de avaliar criticamente tudo que envolve a gente na vida. Você não pode ter medo de receber a verdade
E por mais que isso te tire do lugar de conforto, encontrar um mecanismo de lidar com ela. E o que é que eu faço com isso que chegou até mim? Assim como também você não pode ter medo de lidar com as fofocas e esclarecer isso. Dizer, não, isso é mentira. Diga, Pete. O que vale de você ouvir, o que machuca, é você entender que talvez a pessoa esteja até errada, né, de uma certa forma, ou não. Mas hoje em dia, nas redes sociais e perante a sociedade, perante a qualquer pessoa ou qualquer coisa, é incrível como você se coloca como um ser que está aprendendo. Não, eu gosto de aprender, eu gosto de melhorar, eu gosto daquilo. Mas quando a pessoa ouve algo que não quer ouvir, machuca, dói e não assimila aquilo, não suga Como aquilo. aprendizado. Como aprendizado. Mas perante as pessoas, é incrível como as pessoas gostam de se mostrar politizada. Eu tô aprendendo ainda, eu sou uma pessoa mais velha, mas continuo no aprendizado. Eu sou humilde, né? Eu sou humilde, mas no fundo não é isso. Porque quando ouve, esquece. Ou simplesmente não perde a amizade, ou briga com o parente. É sempre assim. É sempre assim. E tem uma coisa bacana que você começou falando assim, por mais que a pessoa que chegue e fale e não seja totalmente verdade, né, que a pessoa esteja equivocada de alguma forma, é exatamente nesse momento que você tem para esclarecer para ela que ela tá errada. E que se não tivesse essa informação vinda para você, por aquela pessoa, isso jamais seria esclarecido, né? Exato. Você fala, não, olha, não é bem assim, o que aconteceu foi nananã, e aí você resolve. E tem gente que não sabe ouvir a verdade, e aí linka com o vídeo da semana passada que a pessoa, na verdade, que é vítima, o negócio é tão invertido por quem, na verdade, é o agressor, para se colocar no lugar de vítima, que a real vítima se torna a culpada da situação, e a que era culpada se coloca como vítima. Exatamente. Né? E isso acontece muito, muito. As pessoas distorcem as coisas porque elas querem ser vistas como vítimas o tempo inteiro. Ou simplesmente... E na verdade elas são as culpadas, são as opressoras. Ou simplesmente quer se colocar como vítima para prejudicar a outra. Porque fica no coitadinho. Porque está errada e não assume o erro, mas gosta de acusar o outro. Pois é. Então... A gente sempre fala no final para que essas ideias deixem de ser só ideias e se tornem atitudes, mas que esse compartilhamento, essa curtida é importante para a gente ampliar a nossa rede de diálogo e que essas conversas cheguem ao maior número de pessoas possível. Então é isso. Curta, comente, compartilhe para que essas ideias deixem de ser só ideias e se tornem atitudes.